O que é que vai acontecer comigo se nesse período que eu aceitei a Jesus, porque o texto bíblico diz aquele que crê e for batizado será salvo. E se nesse intervalo que você aceitou Jesus e não deu tempo de se batizar, então é sobre essas dúvidas que muitas pessoas têm que nós vamos conversar nesta noite, sobre a importância do batismo. Antes, vamos só desmitificar um mito que aterroriza muita gente, que impõe ao batismo grande compromisso, grande responsabilidade, e que às vezes ele passa uma vida na igreja, livre, desimpedido, não há nada que impeça de se batizar, mas ele não se batiza porque ele entende que o batismo é algo sério, é algo importante, é algo fino. Aí eu pergunto, e aceitar Jesus e servir a Deus também não é importante? Também não é algo sério? Quer dizer que eu posso me converter e posso levar as coisas da brincadeira. Aí eu só vou ter seriedade depois que eu me batizo. Aí quando eu me batizo, aí eu levo a coisa com seriedade. Será que está certo esse conceito? Esse entendimento que muitos irmãos têm? Não, irmãos, está errado, totalmente errado. O batismo, ele acompanha o ato de aceitar a Cristo. Assim como é importante, é sério, é fino a sua vida de crente, o batismo está interligado, ele está junto. Aquele que crê e for batizado, olha que está separado? Não, está tudo junto. Assim como o ato de crer é sério, assim como o ato de batizar é sério, o ato de crer também é sério. E nós temos que levar isso com seriedade, porque do contrário, como disse a irmã, em vez de sair, de sepultar o homem velho e sair o homem novo, entra um homem velho molhado e sai um homem velho molhado. A diferença é que você vai só se molhar e acabou. Louvado seja a Deus. Então vamos nesta noite conversar com os irmãos acerca do batismo. Propósito, nós queremos explicar para os irmãos nesta noite o que é o batismo e seu significado. Nos acompanhem no telão, os irmãos vão se batizar, e a todos o que é o batismo e os seus significados, né? Ou significado, apresentar o batismo como sentido de justiça e autoridade, de fidelidade à missão, e por fim mostrar que o batismo como ordenança é uma celebração, é uma troca, digamos assim, de autoridade. Então vamos falar nesta noite sobre isso. Vamos refletir sobre esse texto de Romanos capítulo 6, verso 4. O que é que ele diz aí? Vamos lá? Foi fraquinho, vou ler de novo, mais forte. De sorte que somos o quê? Sepultado com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí vamos refletir sobre essa verdade. Olha o que diz essa verdade, lê com vida, irmão, lê com mais vida, vamos lá? Vejam só o que está dizendo aí, na vida de quem foi regenerado. Ou seja, na vida de quem já passou, está no processo de santificação e que foi justificado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aqui tem 3 textos mais que nós queremos mostrar para os irmãos a necessidade do batismo. O batismo não é uma invenção da igreja. O batismo não foi o pastor que disse que inventou. Agora todos vocês têm que entrar na água, se batizar. Não.
O batismo é uma doutrina bíblica. O batismo é bíblico. Todos nós, a menos que tenha algum impedimento de descer as águas batismais, mas se for aquele impedimento que você pode desvencilhar dele, você deve fazer o mais breve possível para que você possa estar cumprindo essa doutrina e esse mandamento. Vamos ler o texto, os três textos. Eu já preguei aqui para os irmãos que diz para os irmãos que para se fundamentar uma doutrina, no mínimo se precisa de 2 ou de 3 textos bíblicos para que se possa dizer que seja uma doutrina bíblica. Vamos lá, primeiramente está o texto de quem? Bora os batizando aí, gente, não sabe ler, diz aí os batizando, vamos lá, texto de quem? Eu disse que é uma aula, não é pregação, é uma aula. Então se é uma aula, se prepare que vocês vão falar. Vamos lá, leiam aí. Mateus 28, 19. E o último, Marcos 2, 38. Então, com essa leitura bíblica, nós concluímos que o batismo é uma necessidade. Eu, como cristão, não posso viver uma vida na igreja se eu tenho livre, não tenho nenhum impedimento e posso batizar e não querer me batizar. Porque tem muitos irmãos na igreja, como eu já disse, que passam uma vida toda, eu mesmo. Eu estou falando para mim mesmo, eu fui um desses exemplos. Eu me converti e 3 anos depois foi que eu fui me batizar, porque eu era um dos que dizia que o batismo era algo fino, era algo sério, era algo importante, né? E assim como eu fui, já tem muitas pessoas na igreja com esse entendimento. Mas estamos vendo aqui que o batismo é uma doutrina bíblica e é uma necessidade, não é uma opção. Eu me converti agora, eu batizo, eu não batizo. Não, é uma obrigação. Vamos lá, continuando aqui, introdução. Encontramos no Novo Testamento dezenas de referências e prática do batismo em água, indicando que se trata de um rito presente desde o início da igreja. Está lá a referência bíblica que nós vamos ler em Atos 32, capítulo 37, versículo 37 ao 41. Então, como eu disse para os irmãos, o batismo ele é uma doutrina bíblica, e como doutrina deve ser vista como parte integral do plano único da salvação traçada por Deus. O batismo em águas, queridos irmãos batizandos, representa um compromisso que o crente assume diante de Deus e dos homens, de renunciar ao mundo com suas práticas imorais e sua velha natureza, e de se entregar a Cristo sem reserva para servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E o batismo, irmãos, também ele tem um paralelo. Vamos traçar, olhar mais a Bíblia. Ele tem um paralelo com a aliança que Deus fez com o homem. Vamos ler o texto. Abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia. Vamos ver esse paralelo com o pacto mosaico, o noaico, que está lá em 1 Pedro. Abra sua Bíblia, os batizandos, por gentileza. Vamos folheá-la. Abra, vamos ler a referência bíblica de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 22. Contrário, quero que vocês leiam, ou pelo menos que acompanhem a leitura conosco.
Podemos ler? Leiamos então, capítulo de 1 Pedro, verso 3, verso 18 ao 22, que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mortificado na verdade, na carne, mas vivificados ou vivificado pelo Espírito. Verso 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20: os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, a longanimidade que Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, para vos, agora vos salva, me perdi aqui na leitura desse texto, irmãos. Pedro, também como uma verdadeira figura, a arca de Noé, para que nos salva, não no despojamento da imundícia da carne, mas na indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Então observe aqui que a água do dilúvio tanto destruiu os pecadores, como sustentou a arca para a salvação. Ou seja, a água do batismo, amados irmãos, testifica do julgamento de Deus tomado por Cristo na cruz do Calvário, e da salvação providenciada nele, na nossa arca. Louvado seja Deus. Vamos ler mais outro texto que faz esse paralelo abraâmico. Agora o paralelo abraâmico, que está em Colossenses. Abra aí sua Bíblia, por bondade. Colossenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Aliás, verso 11 e 12, perdão. Verso 11 e 12. E esse pacto aqui, amados, ele se centraliza na circuncisão, E tem também uma correlação com a questão do batismo. Acharam? Diz assim: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, no Antigo Testamento, a circuncisão, os irmãos sabem muito bem o que significava, ela era um sinal de que os israelitas estavam em relacionamento pactual com Deus. Então, no batismo agora, a circuncisão de Cristo, que simboliza o batismo, mostra agora que nós estamos, no ato do batismo, nós estamos fazendo esse pacto agora com Cristo, no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Que simboliza a remoção da separação de tudo quanto era ímpio. Agora o crente, segundo o conceito do Novo Testamento, passou de circuncisão espiritual a saber, a despojar-se da carne. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós vimos nessa leitura que nós lemos aqui, nós abordamos aspectos, e vamos aprofundar mais agora, os aspectos históricos do batismo, a definição da palavra batismo e a importância do batismo. O ritual batismal, leia para a gente aí, por gentileza, os nossos batizandos. Vamos lá.
Muito bem. Vamos ver os aspectos agora históricos do batismo e a definição da palavra batismo e a importância do batismo. O Antigo Testamento, irmãos e irmãs, nesta noite reunidos aqui, faz menção de pessoas que ficavam impedidas de participar de atos religiosos que se encontravam impuras. O ato do batismo também se representa ou simboliza um ato também de purificação, havendo assim a necessidade de submeter-se aos ritos, e o batismo ele é um rito. A Bíblia é cheia de ritos, alguns deles foram abolidos, as cerimônias, algumas foram abolidas, mas outras permanecem, porque são eternos, são pactos eternos de Deus para com o homem, e o batismo é um desses pactos, não é? Representa um desses pactos. Antes do nascimento de Jesus, havia basicamente 3 grupos no judaísmo. Quem são eles? E os essênios. O historiador judeu Flávio Joséfo atesta que entre os essênios havia vários tipos de purificação. Se você for ver, em todas as religiões há esse rito de purificação, em todas elas, né? No budismo, no islamismo, no hinduísmo, em todas elas, não é? Eles passam por esse processo. Só que no cristianismo é diferente de todos eles. Por quê? Porque o processo de purificação do cristianismo, ele é autêntico e verdadeiro. Ele é perene, diferentemente das outras religiões que não levam o homem ao céu de glória. Então continuemos aqui nesse aspecto histórico. Os arqueólogos encontraram nas ruínas de Mesada construções que indicavam serem utilizadas para banho de imersão, ou seja, um ritual de imersão, assim como em Jerusalém na época do segundo templo ou ao pé do monte do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês que são pessoas antenadas, sobretudo essa mocidade para se batizar, vocês já viram alguns documentários sobre a Índia? Quem já viu, vão se batizar, sobretudo da questão do rio, daquela imundícia. Me esqueci agora o nome do rio. É o Rio Nilo mesmo? Não tenho certeza se é esse rio. Eu sei que vocês já viram aqueles ritos daquelas pessoas, irmão Flávio? No rio é jogado gente morta, é uma ceboseira que vocês não têm ideia. E para eles ali, aquele ato deles ali, eles estão passando por um processo de purificação. Irmão, é uma coisa nojenta, uma coisa. Rio Ganges é isso, não é o Rio não, por isso que eu não afirmei. Pois é. Então a gente vê aqueles ritos, aquela coisa imunda. As pessoas morrem, eles jogam dentro do rio, toda a cidade joga todos os dejetos dentro do rio. E aí eles consideram que ali vão lá e consideram aquelas águas milagrosas, e consideram que se banhando ali, bebendo delas, estão passando pelo rito de purificação. Coisas totalmente imunda, não é? Coisa totalmente até repugnante aos olhos humanos. Aqui nós temos o aspecto do batismo histórico. Quem foi o precursor do atual batismo que nós temos hoje, segundo a Bíblia Sagrada? Vamos lá? Está dizendo aí, leia o texto, por gentileza, os alunos. E João 1:33 e Marcos 1:4. Então, na forma batismal que nós temos hoje e que a igreja adota, o precursor de Jesus foi João Batista,
que apareceu batizando no deserto e pregando. Qual era a mensagem de João? Arrependimento. Queridos, se você que vai batizar, descer as águas batismais, não tiver esse entendimento, vai dizer o que a irmã disse, o que eu disse aqui. A irmã, eu estou me batizando porque estou me batizando, só porque estou me batizando. Alguém está pedindo que eu me batize, mas não tenho nenhum arrependimento, não tenho vontade, não tenho prazer, não quero. Estou aqui porque mamãe quer que eu me batize, papai quer, o pastor está dizendo, o dirigente está dizendo, então eu vou me batizar. Pois não vá nessa não, cá fora, porque você não vai estar cumprindo o requisito número 1 do batismo, que é o arrependimento. O arrependimento. Sem ele, você vai entrar um pecador molhado, enxuto, e sair um pecador molhado. Não é? Irmãos, nesse aspecto da necessidade de batizar, você só pode olhar para Jesus, só em olhar o ato de Jesus, você já tem a vontade e a necessidade de batismo. Eu lhe pergunto, Jesus precisava ser batizado? Não. E por que ele se batizou? Dando exemplo para nós. Porque João Batista foi o precursor dele, dizendo: arrependei-vos de raça de víboras e sejam batizados. E Jesus se batizou, irmão Flávio, exatamente para isto, para nos dar exemplo da necessidade de ser batizado e da importância. Agora vamos ver o conceito da palavra batismo. Já vimos o batismo no aspecto ritual, no aspecto histórico, e agora vamos ver a definição da palavra batismo. Eu não entendo do grego, então vou esquecer a pronúncia grega, vamos ficar só no português. Vamos lá. O que é no português? A palavra batismo significa o quê? Aí tem tem o verbo submergir e tem o termo derivado desse verbo, que significa imergir, tornar submerso. Então batismo é isso. E Irmão Ibamar, então vai deixar para essa parte mais para frente, que não vemos hoje, mas vamos ver na quinta-feira. Agora vamos falar da importância do batismo. Vamos aprofundar mais ainda nisso. Em contraste com o judaísmo, a igreja do Novo Testamento não era caracterizado por os rituais, aqueles rituais que foram abolidos no Velho Testamento. Mas como eu disse, alguns ainda permaneceram, que são conceitos que são, como poderia dizer, são algo perpétuo entre Deus e o homem, que não pode ser extinguidos. Todavia, foi instituído como ordenança de Cristo para a igreja. O que foi, irmãos, instituído? Vamos lá. Vamos lá, só eu estou vendo esse slide aí, vamos lá, todos. Batismo em água e a ceia do Senhor. Aí só por curiosidade, você poderia perguntar, irmão Ibamar, e eu posso participar da ceia sem ser batizado? Sim ou não? Não. Isso é para vocês que tem igreja que faz isso. Hein? Tem igreja, se tiver a ceia aqui, se entrar um bêbado, estou exagerando, estou usando hipérbole, é isso? Estou exagerando além da conta. Se entrar um bêbado aqui, tiver um ADC, e aí um cara, o pastor, sei lá quem, diácono, presbítero, sei lá,
vai lá e dá a ceia também para o bêbado. Está correto isso, irmão? E onde esse povo acha base bíblica para isso? Hein, irmão Flávio? Então, queridos, aqui está. Só posso participar da ceia se eu for batizado, porque o batismo simboliza morte e ressurreição. Sem a morte e sem a ressurreição, eu não me torno uma nova criatura. E não sendo uma nova criatura, eu não posso participar da ceia do Senhor, que representa o corpo de Jesus rasgado no Calvário por nós, que representa a carne e o sangue. Louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre isso, se não der tempo hoje, na quinta-feira, vamos falar sobre essas igrejas que fazem isso. Então aqui está: portanto, ensinai todas as nações, repetindo o texto que já lemos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem outro versículo da Santa Ceia, Lucas 22, 19: fazei isto em memória de mim, ou seja, de Jesus. Essa didaquê, que é um catecismo que regeu a igreja primitiva, que é fruto do que nós temos hoje, que é uma obra escrita no ano 60 ou 90 depois de Cristo, ela diz o seguinte: ela instrui que somente podem participar da ceia do Senhor aqueles que foram batizados em nome do Senhor. Olha que esse catecismo aqui, ele diz em nome do Senhor. Então, se ele diz que só pode ser batizado aqueles em nome do Senhor, então tem alguém sendo batizado em outro nome. E aí, mais na frente, vamos ver a fórmula correta do batismo. Vamos entrar agora na fórmula do batismo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Os irmãos vão ser batizados? Pode, durante a conversa, você pode dizer: irmão, eu tenho dúvida disso aqui. Se eu não responder, o Paulo César responde. Se ele não responder, o Paulo César não responder, não leva para o pastor. É importante que você saia esses 2 dias de aula, saia sem nenhuma dúvida o quanto a importância e a necessidade de ser batizado. Vamos lá. Considerando as controvérsias existentes quanto a estes aspectos, a pluralidade das denominações evangélicas no Brasil, refletiremos neste assunto por conterem ensinos preciosos para enfatizar verdades espirituais presentes nessa doutrina. Que doutrina? A doutrina do batismo. E agora eu quero mostrar para os irmãos a fórmula correta do batismo, a forma correta e a fórmula do batismo e a condição para ser batizado. Aparece aí o que, irmão? A palavra, nós já definimos lá na frente, para batismo. Essa conclusão é testada pelos estudiosos da língua grega e pelos historiadores da igreja. Mesmo aqueles que advogam outras formas, como a aspersão ou efusão, reconhecem a imersão como a forma usada pela igreja primitiva. E aí nós vamos ver aqui agora. Qual é a forma que você está vendo aí? A forma de quê? Imersão, que é mediante o que? O mergulho na água. Vamos ver essa outra forma. Qual é a outra forma que você está vendo aí? Que significa o que aí? O que a pessoa está fazendo? Aí tem um xizinho vermelho. Você está vendo aí o xizinho vermelho?
E está dizendo que é errado. Aí o certozinho lá, na prova, você estudou, sabe que o professor correu corrigindo sua prova, você viu lá, está indicando a fórmula certa, que é a fórmula da imersão. Vamos ver a outra fórmula. A aspersão, que é o ato de espalhar gotas em pequenas partículas. Eu lhe pergunto, você não precisa ser nem teólogo. Se você leu a Bíblia, você vai ver aqui e vai refutar imediatamente essas duas formas: efusão, aspersão. E vai ver que a fórmula correta é a fórmula da imersão. Eu lhe pergunto, Jesus, quando foi batizado lá no Jordão, o texto bíblico diz que fez o quê? Diz que João pegou uma cunha d'água, botou na cabeça dele. Você que já leu a Bíblia, é assim que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que Jesus foi batizado, imergido. E aí tem, nesse ritual aqui, irmão, tem toda uma simbologia. É por isso, irmão Ribamar, como é o caso da irmã Francisca, talvez de quem não nasceu no Evangelho. Mas, irmão Ribamar, eu fui batizado quando criança. O padre me batizou. E aí, irmão, eu vou me batizar de novo. Como é que fica essa história aí? E não, irmão Flávio, meu filho foi batizado. Né? Também fui. E aí? Porque a gente fica na dúvida. E aí, agora? 2 vezes, irmã Toninha? Depois, para poder casar, tem que batizar de novo. Tem que se batizar de novo. Então, irmãos, por que a igreja protestante, a igreja evangélica, ela não batiza criança? Porque não cumpre nenhum requisito bíblico. Me mostre um requisito bíblico para o batismo de crianças. Não tem. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, não tem nenhum vestígio dizendo que se pode batizar crianças. Por quê, irmão Ibamar? Porque uma criança, ela não está enquadrada nos requisitos essenciais. Porque aí vamos enfocar a questão da lei, a lei da inocência. Agora, quando essa criança sai da lei da inocência, aí há uma necessidade do batismo. Por quê? Porque ela já sabe o que é certo e o que é errado. Os pedagogos, os estudiosos da psicologia, que isso também varia de pessoa para pessoa, mas geralmente em 12 anos, que é a transição da fase da primeira adolescência, da fase de criança, para entrar na pré-adolescência. E aí, segundo esses estudiosos, essa criança, ela já sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, nessa fase, ela já tem um conhecimento. E aí vamos para a Bíblia. Jesus, com 12 anos, Jesus já começou o seu ministério, digamos assim, não oficial, que só foi com os 33 anos, mas com 12 anos, já há registro de Jesus discutindo a lei com os fariseus, discutindo a lei com os judaizantes. Então, há base bíblica para que a partir dos 12 anos de idade já se possa batizar uma pessoa. E aí o pai e a mãe, logicamente, devem observar os aspectos cognitivos dessa pessoa. Porque tem criança que com 12 anos ainda é realmente criança. Não é? E tem uns que com 12 anos já tem uma maturidade mais avançada. Quando Jesus nasce, ele é apresentado no templo. Muito bem, Paulo César está lembrando aqui os irmãos, que o exemplo bíblico que nós temos para as crianças é apresentar. Jesus nasceu,
foi levado ao templo, porque era o costume dos judeus levar as crianças ao templo para serem apresentadas a Deus, ou melhor dizendo, serem consagradas a Deus. Irmão, e aí eu abro um parênteses aqui para dizer, se Deus me der a graça e permitir de eu chegar ao ministério, eu vou ter algumas confusões para resolver. Porque eu tenho alguns conceitos que eu acho que eu não vou praticar. Qual é o primeiro conceito? Consagração. Consagrar farda. Eu, como pastor, eu não vou consagrar farda. Não vou. Porque, irmão, nós temos que entender o que é consagração. O sentido de consagração é separação. Eu e você vamos consagrar a Deus, então vamos separados para Deus. Se as irmãs fazem uma linda farda para o vocal, aí disse, essa farda é para nós louvarmos a Deus com esse vocal. Aí, pastor, nós queremos consagrar esta farda. Aí vem à frente o sacerdote de Deus, o homem de Deus, consagra a farda. Quando ele ora, ele diz que a farda é consagrada para o louvor. Não é assim? Para o louvor. Aí o irmão tem a farda. Aí ele tem aquela farda e tem alguns que não tem mais nenhuma outra roupa. Só tem aquela farda. Aí ele pega aquela farda, bota nele, vai comprar arroz no mercado, vai comprar carne, vai para o banco, vai para cima e para baixo, dentro da farda. Aí ele pergunta, está cumprindo o propósito que foi destinado? Não é, irmã? Está cumprindo o propósito que foi destinado à consagração? Foi para o louvor, irmão. Não foi para você ir vestir ela e passear, e andar, e ir para lá e para cá. E pior ainda doa. Aí você passa, dá o cachaceiro com a camisa vocal, alvorecer celeste, Assembleia de Deus, está lá no bar vestido na camisa. Grupo de Evangelismo Boa Nova, não é aqui, o nome daqui é seu nome? Grupo de Evangelismo Boa Nova, está lá com um charutozão na mão, um cigarrão, está lá dentro da camisa. Mãe, mamãe, então o que eu faço? Use até acabar. Acabou, dê um fim. Não doe para ninguém. Não passe à frente. Porque ela foi consagrada ao Senhor. Da mesma forma é a criança, os pais não crentes. Ora, irmão, se eles não são crentes, eles vão, que princípio eles vão ensinar para o filho? Que princípio eles vão ensinar para os filhos se eles não são crentes? Irmão, então você é radical, você não vai. Não, eu oro. A mãe não é crente, o pai não é crente, olha, eu vou orar por seu filho, eu não vou consagrar a Deus, porque você não é crente, você não conhece a Bíblia, então você não vai ter como ensinar essa criança os princípios bíblicos. Então eu não vou consagrar, eu vou orar por ela. Se um dia vocês se converterem, vocês aceitarem Jesus agora, até pode dar pressão para aceitar Jesus, se quiser aceitar Jesus agora, nós oramos, aí eu consagro sua criança. Porque para você coisar, para você ensinar, você precisa ser consagrado. E você não é consagrado. Ou seja, você não tem noção do sagrado. Aí o pai crente, a mãe não crente, o pai não crente. Vem aqui e consagra a criança. Aí a criança não tem vontade própria. Ele vai para um bar, vai para a festa, vai não sei para onde. Ele leva a criança. Aí ele está naquele que a Bíblia diz, ensina a criança, ele está cumprindo aquele requisito bíblico que diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Que nem agora minha esposa viu no estado de uma pessoa com uma filhinha de 10 anos num bar, bebendo na melhor companhia. Hein? Vocês estão entendendo? Abafa esse detalhe aí. Entendeu? Então fica difícil, irmão, cumprir esses requisitos. E eu acho que eu não vou cumprir esses atos que eu estou falando para os irmãos. Consagrar farda, porque se eu consagrar, o irmão vai estar pecando, vai estar... Irmão, algumas coisas nós temos escolhidos como instrumento de justiça de Deus na nossa vida, porque nós temos quebrado alguns pactos com Deus no que se refere ao sagrado.
Nós não temos levado a sério essa coisa do sagrado para com Deus. E aí nós temos escolhido alguns frutos negativos de não levar a sério esse cumprimento. Vamos só caminhar aqui e encerraremos já são 9 horas, não quero cansar meus irmãos. Quinta-feira a gente termina. Vamos lá, diz aí, como diz aí, meus irmãos. Glória a Deus. Então vamos ler aqui para os irmãos que vão nos acompanhar também escutar. A forma correta do batismo. Olha aí, a exposição do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 3 ao 4, quando relaciona batismo em água como símbolo de sepultamento e ressurreição. Deixa claro a imersão como a forma que era utilizada. E aí nós temos, aí você está vendo a imagem da fórmula correta de como se deve proceder com o batismo. Então o batismo não é curinha de água na cabeça, o batismo não é pinguinho de água na cabeça, o batismo é mergulho, que na quinta-feira vamos falar o que representa esse mergulho. Tá bom? O mergulho aqui não é então sair um pecador, então um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Não é esse mergulho não. Tá certo? Então vamos estar falando sobre esse rito na próxima quinta-feira, e terminaremos aí a nossa conversa. Então lembre quando nós paramos na fórmula correta do batismo. Amém? Curve sua cabeça, me permita orar por você, e aí nós estaremos já louvando a Deus e encerrando este culto nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, te pedimos nesta noite, Espírito Santo, se porventura com esta palavra, com essa palestra que estamos dando até aqui, o meu irmão, a minha irmã que está aqui presente, que vai descer as águas batismais, Pai, se porventura ela sair daqui com quaisquer dúvida, Espírito Santo, venha diluir essa dúvida no coração do meu irmão e da minha irmã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino e aí estaremos encerrando o culto do Senhor, nosso Deus, nesta noite. Vamos cantar a irmã Francisca para louvar a Deus. Enquanto ela louva, vamos servir a Deus com as nossas ofertas para a obra de Deus. Lembra aí, viu, senhores candidatos, de onde nós paramos para a próxima aula. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Quero louvar a irmã de número 133. Glória a Deus.